Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Eu não tô aqui pra fazer uma review, eu não tô aqui pra fazer uma crítica. Esse é um vídeo de opinião, falando por que o Homem-Aranha Superior é o meu aranha favorito. Claro, tu pode até tentar argumentar, mas o Peter é o melhor. Sim, eu sei disso. Não tem como argumentar contra isso. O Peter é o melhor Homem-Aranha porque ele engloba toda a bondade, toda a força de vontade existentes pra fazer a coisa certa. Ele é a personificação da bondade em forma de pessoa, né? Não tem nenhum argumento que refute isso. Só que ainda assim o Otto é meu aranha favorito. E não é nem porque eu quero ser do contra, nem nada. Ah, olha que diferente, ele gosta do Homem-Aranha Superior. Não, é porque o Otto, de longe, ele é o mais conflituoso de todos os heróis aranha. Coloca o Peter na balança. O conflito do Peter, ele vai ser alguma coisa próxima de um complexo de Messias, onde ele precisa salvar todo mundo, ele precisa o tempo todo estar de olho nas pessoas e protegendo geral, ou ele vai ser um pouquinho egoísta e tentar viver a própria vida dele. O que, ainda assim, tá, beleza, tu pode argumentar que isso é problemático, que isso é alguma coisa negativa, mas não. Ela não é moralmente duvidosa. Ele só tá escolhendo o que ele vai defender, a própria vida ou a vida dos outros. Não é moralmente ambíguo, entendeu? O Miles tem o mesmo problema que eu acabei de falar, só que tem um aditivo de racismo, outros problemas pessoais, tem estresse pós-traumático, principalmente por causa dessa fase atual que ele tá vivendo, né, que já abriu com ele sendo sequestrado e torturado por uns caras aleatórios ali que eu não lembro quem são. E a gente tem também a Gwen, né, que não tem o mesmo peso dos anteriores, mas ainda tem a mesma questão do equilíbrio pessoal, né. Ok, o lance do Homem-Aranha é encontrar o ponto de equilíbrio entre a vida de herói e a vida civil. Beleza, só que aí eu te pergunto, como que isso funciona pro Octopus? Bora lá, bora ver desde o começo da vida do Otto. O Otto é um gênio, né? Ele é simplesmente um dos maiores cientistas nucleares da época dele. Ele vivia de patentes militares para financiar as pesquisas até que um acidente acabou destruindo o senso de ética dele e o futuro dele permanentemente. Só que depois do acidente, o Otto, ao invés de tentar voltar para a vida antiga dele, ele acaba se tornando um criminoso. Ele se torna de fato o Dr. Octopus e entra pro ramo do crime. Após vários anos lutando contra o Homem-Aranha, ele acaba entrando num processo degenerativo, onde só o cérebro dele vai ser preservado, levando ele a óbito daqui a alguns meses. O Otto ele é um cara orgulhoso, né? Ele não vai se deixar morrer sem deixar um grande legado pro mundo. O objetivo de vida do Otto, naquele momento em que ele está fragilizado após tantos anos tentando conquistas fracassadas, é deixar um único legado pro mundo. Ele vai fazendo uma série de planos que vão falhando, cada vez mais mirabolantes, mais desesperados, e aí no fim ele chega ao grande objetivo dele, roubar a vida do arqui-inimigo dele, que é o Homem-Aranha. O Otto consegue, né, com a ajuda dos seus preciosos Octobots, criar um dispositivo que trocasse a mente dele com a do Peter Parker. A partir desse ponto, e com a eventual morte do Peter no corpo antigo do Otto, ele se torna o Homem-Aranha Superior. Não necessariamente porque ele quer ser bom, tá? Mas porque na hora que o Peter vai morrer no corpo do Otto, o Otto tem um flashbackzão de toda a vida do Peter. E aí ele entende um pouco do senso de responsabilidade. Isso daqui não tem diretamente a ver com o que eu acho do Homem-Aranha Superior, tá? Isso daqui é só uma construçãozinha de como a gente chegou nesse ponto. O Otto, graças às memórias e experiências de vida do Peter, resolve se tornar o Homem-Aranha Superior. Beleza, né? Agora o Otto é o Peter. Ao longo de 33 edições, a gente acompanha o Otto se tornar um novo Peter Parker. Muito mais determinado, muito mais brutal e também muito mais arrogante. Mais do que ele sempre foi. Ele começa a achar, de fato, que todo mundo ao redor dele é inferior. Até porque ele é o grande gênio, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Só que isso muda com o retorno do Duende Verde. Ali a gente consegue ver quem o Otto realmente é. Um cara impotente, um cara inseguro, que se achava melhor que todo mundo e todo poderoso por ter vencido a morte. O Norman acaba obrigando o Otto a devolver a vida do Peter porque ele percebe que ele não é capaz de ser melhor que o Norman. Ele não tem como superar o Norman. Então a única forma de salvar a vida da mulher que ele ama é devolvendo a vida pro Peter Parker. Esse não era o ponto, como eu falei, tá? Mas assim, isso é só para contextualizar aonde que eu quero chegar. O Otto passa por alguns processos após essa despedida, né, de deixar o corpo do Peter. Aí drone vai, clone vem. O corpo clonado, no caso, vem de conspiração do clone. E agora ele
entra de vez na minha fase preferida do Homem-Aranha Superior, que é quando ele volta com um corpo próprio. É aqui que começa a minha verdadeira paixão pelo personagem. O Otto, ele não precisa mais ser o Peter Parker. Ele tá livre pra ser uma nova pessoa, pra ser quem ele quiser. Claro que assim, com acesso a todas as posses, verba do Otto e tal, mas ok. No caso, ele se torna o professor universitário Elliot Tolliver, que trabalha na Universidade Horizonte. Depois de tudo que o Otto viveu, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele soube sobre manipulação de clones, manipulação de tecnologia do futuro. Ele teve literalmente no Aranhaverso, ele coordenou um exército particular, ele trabalhou pra Hydra, ele trabalhou pro... ele só trabalhou pra Hydra, mas enfim. Ele viveu inúmeras situações, ele aprendeu como burlar a morte. Apesar de tudo isso, ele ficou mais do que satisfeito em ser um simples professor universitário, e ao mesmo tempo o Homem-Aranha de São Francisco. Através de 12 edições, a gente acaba acompanhando o Otto se acostumando com a ideia de ter os mesmos dilemas do Peter, se ver falhando com as pessoas com quem ele se importa, tendo que consolar as pessoas que estão sofrendo e perder pessoas inocentes por acaso. O Otto, ele poderia ser igual a qualquer outro herói que se acostuma com as perdas e as derrotas, até porque ele não é um cara que ama a gente. Ele odeia as pessoas, ele odeia conviver com gente. Só que assim, o Otto ele evoluiu tanto como personagem que ele começou a se apegar às pessoas. Ele transformou toda essa arrogância, toda essa estupidez dele em algo produtivo para a sociedade. Tanto é que ele chega num ponto em que qualquer perda e qualquer derrota afeta ele profundamente. Ele se mostra tão humano quanto o Peter, ele supera em muito quem ele era anteriormente. Tanto é que tem um quadro em questão que é logo depois da Guerra dos Reinos, que é são duas edições ali do Homem-Aranha Superior, que é uma tie-in do arco da Guerra dos Reinos. Aí logo depois que São Francisco volta ao normal, a gente vê o Otto sofrendo genuinamente porque ele falhou com as pessoas. Ele se culpa por mortes que ocorreram numa região que nem é jurisdição dele. Ele se culpa por acidente de trânsito, ele se culpa por assalto, ele se culpa por uma porrada de coisa que ele não deveria se importar, porque ele não tem como se desdobrar em 2, em 5, em 10 pra salvar todo mundo. Ele se culpa basicamente por todas as coisas que aconteceram além do arco da Guerra dos Reinos. Ele simplesmente pegou todas as pessoas de São Francisco, colocou numa dimensão de bolso durante esse arco e trouxe todo mundo de volta. Ele poderia se contentar com isso falando, pô, legal, salvei São Francisco? Poderia, mas não, ele quer ir além. Ele mesmo fala, eu sou o grande Otto Octavius, se tem alguém que poderia resolver esse problema sou eu. Como é que eu posso ter deixado todas essas pessoas morrerem e sofrerem tanto de coisa que elas sofreram? O que eu quero falar aqui é que o Homem-Aranha Superior, ele é a minha versão favorita do Homem-Aranha porque ele não é um cara comum, ele não é um cara humilde. Ele é um cara normal, claro, mas assim, ele não é uma pessoa exemplar. Ele é um personagem que se acha melhor do que todo mundo, ele se sente no dever de ser melhor do que todo mundo, e aí ele percebe que ele é tão humano quanto o resto. O Otto, ele acaba sendo meu favorito porque ele me permite ver que assim, não importa quão arrogante, quão prepotente, quão egocêntrico tu seja, tu vai falhar. Tu pode sentir o que tu quiser dentro de ti. Tu vai falhar. É humano. Falhar é humano. E o Otto, por se colocar muito melhor do que o resto, quando ele falha, a percepção dele de falha é muito diferente. Não é tipo, ah não, na próxima eu vou continuar. Não, ele sente derrota como se ele tivesse perdido um diploma ou algo do tipo. Independente disso, ele aprende que todo mundo tem defeito e cabe a gente aceitar esse defeito e lidar com ela da melhor forma que a gente pode. Resumindo, o Octopus pra mim ele é um exemplo de superação porque assim, o Peter, apesar de ser um personagem bem construído e tal, ele já é um cara bom por natureza. Ele já é um cara que ajuda as pessoas porque é a coisa certa. Ele é um cara que aprendeu desde o começo que é pra ele ser bondoso com os outros, que coisas boas vão vir pra ele. Ele é acostumado desde sempre a fazer a coisa certa, né? Ele sabe que é pra fazer a coisa certa, independente das consequências, porque é esse quem ele é. Só que o Otto, vindo de um lar abusivo,
onde ele apanha do pai, onde a mãe é super protetora e não deixa ele viver a própria vida, tendo uma jornada inteira como um super criminoso, como um ecoterrorista quase genocida, ter que reaprender do zero como fazer as coisas, como ajudar as pessoas, como lidar com gente no geral, é impressionante pra mim. Porque mostra que, assim, as pessoas podem mudar se elas quiserem. A mensagem que eu tiro disso tudo é que, assim, o Otto, ele é muito diferente do Peter e ainda assim ele tenta fazer o que é certo pelo simples fato de ser a coisa certa. Ele vai abrindo mão de toda aquela carranca, de todo aquele ódio que ele sente pela raça humana e vai descendo ao nível dos meros mortais, digamos assim. Toda aquela casca dura que o Otto criou para se proteger das pessoas vai sendo dissolvida e aos poucos ele vai encontrando o lugar dele no mundo. É por isso que eu gosto tanto do Homem-Aranha Superior. E a coisa que mais me doeu em toda essa fase foi justamente o pacto com o Mephisto, por conta disso, porque quebrou toda essa evolução do personagem. Jogou ele de volta pra ser só um vilão qualquer que fica lá, haha, eu sou do mal porque sim. Claro, ele tem a opção de escolher agora, mas ainda assim é meio deprimente o Otto que teve toda essa jornada de amadurecimento ao longo de 5 anos, praticamente, voltar pra estaca zero. Mas enfim, isso não faz ele deixar de ser meu aranha favorito. E vocês, qual é o aranha favorito de vocês e por que motivo? Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia, bora ver o que vocês acham, o que vocês acharam desse vídeo, né? Se tu gostou, por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber notificação, compartilha com teus amigos também. E é isso, vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!